Nesse vídeo aqui a gente vai abordar um tema bastante delicado e talvez quiçá muito polêmico também, o lado obscuro de bebês arco-íris. Você sabe o que significa, você sabe o que é um bebê estrela, isso tá bem na moda, tá bem na mídia e a gente precisa falar com um pouquinho mais de profundidade sobre esse tema. Se esse assunto te interessa, já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, se você não me conhece ainda, aqui é o Manuel Augusto, eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa que engloba mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, entre tantas abordagens, o campo da psicologia pré-perinatal, ou seja, aquele momento, que a gente está se desenvolvendo lá desde a fecundação, dentro do útero, nascimento e principalmente até os 2 anos de idade, o como isso molda a nossa vida, as nossas emoções, os nossos traços de personalidade e tantas outras coisas. Então, aqui eu vou trazer o conhecimento do campo da psicologia pré e perinatal para a gente falar um pouquinho sobre o lado escuro dos bebês arco-íris. Antes da gente iniciar essa temática que a propósito vai ser muito incrível, então fica até o final desse vídeo, eu quero te convidar para você fazer o download do nosso mais novo e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero. É só fazer o download no link que está na descrição desse vídeo aqui. Eu pessoalmente escrevi os principais pontos do campo da psicologia pré-perinatal de fácil assimilação e entendimento para qualquer pessoa. Caso seja a primeira vez aqui no meu canal, assiste até o final, depois faz um download desse book. Bebês arco-íris, O que é isso? Então, quando uma mãe ela tem um aborto, ela perde um filho, ou até mesmo quando ela tem um diagnóstico, de que os pais ali não podem engravidar e ela chega a engravidar, o nome desse bebê que vem depois, ou seja, o que vem depois do aborto, ou aquele bebê que nasce mesmo com aquele diagnóstico de que é impossível engravidar, recebe o nome de bebê arco-íris. E por que bebê arco-íris? Porque é como se depois da chuva, depois da tempestade, viesse a bonança, viesse as cores do arco-íris para alegrar a vida, uma vez que, poxa, um diagnóstico desses, se são pais que querem ter filhos e têm esse sonho, pode ser um diagnóstico bem pesado, saber que você não pode ter filhos, ou pais que tenham ficado grávidos e tenham perdido o seu filho aí através de um aborto. Então é uma dor muito grande, principalmente se você tem esse sonho de ser pai, de ser mãe. Então é por isso que deu esse nome de bebê arco-íris, Olha só, eu não acho que deveria ser chamado assim, eu vou te contar o porquê e eu vou te contar o lado escuro do bebê arco-íris. Só que antes disso eu quero nomear aqui um outro conceito que é o bebê estrela, que justamente é aquele bebê que foi abortado, aquela vida que não chegou a se concluir, ele virou uma estrelinha, então por isso esse é o bebê estrela. Sobre o bebê arco-íris, olha só, o campo da psicologia pré-perinatal já fala, que não é apenas bioquímica e multiplicação celular e enzimas e aminoácidos que estão acontecendo ali após a fecundação, A menor célula do corpo humano, o espermatozoide, quando se encontra com a maior célula do corpo humano, que é um óvulo, na fecundação, onde ali, através de meiose, vai se tornar 2 células, 4, 8, 16, 64 células-tronco, que poderiam gerar um ser humano igualzinho a você, então vão fazer o caminho ali pela trompa de Falópio, implantação no útero, e depois as células vão começar aí a se diferenciar, ter funções diferentes até chegar no ser humano que é você. Bom, mas não é só essa multiplicação celular que acontece, já tem uma vida ali. Quando as mães, pais descobrem que estão grávidos, não vai lá no ultrassom, escuta o coraçãozinho bater daquele que está ali, então tem uma vida. Só que não é só uma vida que não tem emoções, não é só uma vida, biológica, porque eu, por trabalhar no campo da psicologia pré-perinatal, e não só eu que estou falando isso, não tome como, nossa, o cara lá tá falando. Pensa o seguinte, eu estou aqui transmitindo informação para você. Não tome como pessoal, por favor, ok? Porque é o seguinte, quando a gente vai se desenvolvendo no útero, o campo da psicologia pré-perinatal traz isso, que a gente vai, a partir de todos os acontecimentos, nós vamos acumulando emoções, percepções sobre a vida, sobre a mãe, sobre o pai, sobre o que está acontecendo, até mesmo a bioquímica
bioquímica, né, que vai acontecendo ali. Olha só, quantos casos a gente não trabalha, né, que existe uma gestação gemelar. Inclusive, eu vi vários vídeos no YouTube antes de gravar aqui sobre o lado escuro do bebê arco-íris, porque me trouxeram essa temática e eu já conhecia e eu achei que realmente estava na hora, né? Porque eu ouvi ali casos, né, onde houve sangramento e os pais descobriram que aquele coraçãozinho que estava batendo há uma semana atrás no ultrassom, depois daquele sangramento, de fato foi a perda de um bebê, né? Aquele bebê chegou a morrer, aquele feto chegou a morrer. Então, olha só, quantos casos a gente não explora, né, em adultos, regredindo ao momento intrauterino, que a mãe teve um sangramento e quem partiu foi um irmão gêmeo. Olha só, né? Isso entra até na síndrome do gêmeo desvanecido ou evanescente, que é o nome desse acontecimento que é mais frequente do que a gente pensa. Então, a taxa, né, de abortos no primeiro trimestre, porque é a fase crítica do desenvolvimento do feto, realmente muitos abortos podem acontecer ali. Não que não possam acontecer depois, né? Mas ali é a fase crítica. Então, além daquela vida ter sido perdida, a informação daquela morte fica registrada nas paredes do útero, porque depois que a mãe faz um aborto aí, ou o corpo expele de forma natural, ou tem que fazer uma curetagem, tem que fazer uma cirurgia e retirar de lá, porque pode se tornar um processo infeccioso e tóxico. Só que aquelas informações ficam registradas na parede do útero por até 1 ano. O que isso quer dizer? Se você engravida de novo, tá? No período de 1 ano, o bebê que vai crescer ali, ele vai entrar em contato com toda aquela informação de morte prévia. A analogia para isso é como se você tivesse que crescer estando numa tumba. Então eu estou dizendo assim, pais, né? Não engravidem no período de 1 ano, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo, se vocês engravidarem no período de 1 ano, né, depois de uma perda, isso vai acontecer. Aquele que está crescendo ali vai ter muitos resquícios, né, de crescer num útero fantasma, e isso vai trazer implicações na vida adulta em aspectos emocionais, principalmente, tá? Doenças físicas não, mas aspectos emocionais. Eu acho que aqui é onde está o grande risco, porque nós seres humanos temos uma tendência a não buscar ajuda, a não ser que algo se torne completamente relevante ou nos encha assim de medo. Por isso que a gente vai atrás de um médico. Por exemplo, se meu braço aqui tá doendo, não é só porque meu braço tá doendo que amanhã eu vou no médico, eu vou esperar até amanhã para passar. Agora, se a dor aumenta, eu posso até tomar um anti-inflamatório. Agora, se o outro dia eu não consigo mexer o braço, não é nesse dia que eu vou no médico, porque não é numa coisa simples, não é num primeiro espirro que eu vou no médico. A questão das emoções é que elas não se evidenciam fora, elas acontecem em um mundo invisível dentro de nós e já é natural na nossa tendência humana não dar tanta atenção para esses sinais. Agora imagina algo que não nos coloca assim numa perspectiva tão forte. Então somente quando eu tiver crise de ansiedade ou depressão ou ataques de pânico é que eu vou procurar ajuda emocional. Mas isso não quer dizer que se eu não tenho essas crises, se eu não estou nesses picos emocionais, porque às vezes a pessoa tem um vazio enorme, ela tem uma tristeza lá de background que ela carrega a vida inteira, dores emocionais que ela pode passar uma vida e nunca conversar com ninguém. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Tá bom, Manuel. O que tudo isso tem a ver com o bebê arco-íris? Vamos entender o seguinte, poxa, eu tava ouvindo uma pessoa no YouTube, uma blogueira, né? Então ela ficou super feliz com a primeira gestação, o coraçãozinho tava batendo, depois na semana seguinte, né, ela teve um sangramento, o coraçãozinho não tava batendo mais. Poxa, uma perda. Só que 2 meses depois, ok, eles engravidaram de novo. Então engravidaram de novo, eu lembro dela ter falado, né, que o corpo expeliu, foi tudo tranquilo, engravidaram de novo, e adivinha o que aconteceu de novo? Mais uma perda. Então isso, né, foi gerando um medo e claro que depois disso se submeteu a vários exames para investigar o que estava acontecendo. No caso dela, felizmente, não era nada fisiológico, inclusive ela está grávida de novo e falando num vídeo com muita alegria do novo bebê que já está lá, neste caso no 4º mês de gestação. É de se comemorar? Deve-se comemorar, só que o lado escuro de um bebê arco-íris, que é o caso desse bebê, e ela inclusive estava falando, o meu bebê arco-íris, né? Olha só,
nós temos, lembra que eu falei desse útero fantasma? Aqui ele já aconteceu 2 vezes. Eu estou dizendo que essa pessoa tem que interromper a gravidez? Claro que não. Eu estou dizendo para os pais não se alegrarem? Claro que não, se alegre. Só que esses lutos não foram elaborados. Ai, Manuel, foi sim, eu fiquei triste uma semana. Não, 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 eu tô falando de luto, não tristeza. Eu tô falando de luto, não um caso emocional que pode te desestabilizar por alguns dias. A gente está falando de uma perda de um filho. Então, esse bebê estrela, que no caso ela teve 2, né? Essa estrelinha que foi para o céu. Primeiro, o lado obscuro do bebê arco-íris. Esse que vem não pode compensar a dor dos que não conseguiram ficar. Primeiro ponto. E a gente vê, eu vi vários vídeos, como eu disse para você, a teoria diz isso, não, é o bebê arco-íris, ele vem trazer alegria. Mas ele não vem substituir lugar de ninguém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu aquela pessoa que, tipo, terminou um relacionamento e já estava depois, pouco tempo depois, em outro relacionamento? Você já viu isso acontecer? Quando você vê, experimenta perguntar para essa pessoa que já está num outro relacionamento se aquilo lá não está tapando o buraco lá de trás. Você já sabe o que ela vai falar. Claro que não. Ela não tem essa consciência que está tampando aquele buraco. Pelo contrário, ela vai brigar com você e ela vai estar super feliz. Só que acompanha isso, porque na maioria dos casos, dá ruim, dá bem ruim. Por quê? Porque é como se uma coisa viesse substituir a outra. Quando a gente tem uma perda, seja de um relacionamento, seja de um sonho, seja de uma vida, de um bebê que foi abortado, né, espontaneamente, aqui nesse caso, a gente precisa ter um tempo para elaborar esse luto. Esse luto precisa ser elaborado, porque lutos não elaborados é o que a gente mais vê, pelo menos eu vejo acontecendo nas minhas sessões, porque eu trabalho bastante com adultos regredidos, né, a infância, há muitos lugares dentro do ventre, então é muito comum lutos não elaborados de décadas lá atrás emergirem. Nossa, eu pensei que eu já tivesse superado isso. Essa é a fala mais comum das pessoas. Inclusive, esses dias eu estava atendendo um rapaz, né, bastante racional. A gente já estava ali na nossa 4ª, 5ª sessão e usando muitas estratégias terapêuticas. Ele estava passando por um momento muito delicado na empresa dele, com alguns comportamentos que já estavam se repetindo, comportamentos nocivos que ele começou a se dar conta. E aí ele fez a relação. Ele voltou quando o pai tinha falecido, lá mais ou menos com 19 anos, e uma decisão que ele tomou, né? E vieram inclusive emoções que eu já tinha percebido em outros momentos, só que esse luto está longe de ser elaborado. Ele falou assim para mim: nossa, como isso pode vir com uma emoção 35 anos depois? Eu falei, isso pode estar dentro de uma pessoa, um luto não elaborado por décadas, tá? Então não basta passar uma semana e não é a alegria daquele que vem que vai, primeiro, esse não vai substituir aquele, e outro, esse luto tem que ser elaborado. Tá bom, Manuel, mas como fazer isso? Agora a mãe está grávida, você está dizendo que eles têm que se alegrar. Como elaborar o luto? Pois olha só. Nesse caso aqui, se alegre, mas tenha consciência desses 2 que partiram, porque esse que está sendo gestado lá dentro, além da informação daqueles 2 que partiram, ok? Que isso pode trazer diversas, vou chamar assim de complicações, mas não são complicações físicas, mas futuramente na vida complicações emocionais. E baseado em que eu estou falando isso? Nas milhares de pessoas que eu regrido que passam por situações semelhantes e se conectam a muito do que vai acontecendo lá dentro do útero, porque às vezes tem aquela sombra de dor não elaborada que, além, né, daquela informação de morte ali no útero, vai se conectar a isso. Nossa, Manuel, eu tô tendo um bebê arco-íris aqui e você está me deixando muito triste, eu estava muito feliz. Não, eu estou te colocando em perspectiva, porque uma vida é sempre felicidade. Mas sabe que não deveria se chamar, neste caso, bebê arco-íris, como se ele fosse alegrar tudo? Não, 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 ele não está substituindo aquele que ficou. Deveria se chamar bebê Atlas. Editor, coloca uma imagem aqui. Bebê Atlas, sabe por quê? Porque esse bebê vai ter que carregar o mundo nas costas. É como se ele fosse responsável. Esse próprio termo, o bebê arco-íris, ele já traz a implicação
ok? Implicitamente de que a criança é responsável pela felicidade dos pais, por curar a ferida anterior. Então, ele vai se sentir responsável e acredite, bebês crescendo dentro do útero, eles se conectam a tudo isso e eles se tornam responsáveis e é como eu disse, vai dar complicações lá na vida futura, onde quando eles estiverem com seus 20 a 30 anos, eles não tiverem espaço para ser eles mesmos, estiverem conectados ali às dores dos pais, claro que tudo isso se torna inconsciente, não é visível como a fratura do braço. Lembra que eu disse no início do vídeo? Então, sabe o que eu acharia melhor de tudo isso? Tira esse nome de bebê arco-íris como se esse tivesse que vir, né, para alegrar o dia triste. O dia triste, na verdade, não é um dia triste só porque ele é triste. Ele tem um motivo para ser triste porque ele tem um luto e um luto precisa ser atravessado. Atravessar um luto é honrar aquela vida que esteve ali. Claro que uma mãe pode ficar grávida nesse período de um ano, mas o que eu quero que você entenda, esse lado, para mim, o lado mais obscuro é esse peso. Somente em ser chamado um bebê arco-íris é como se eu apagasse a história. Não, eu não apaguei, eu sei que eu tive um aborto. Isso não basta, tá? E como se esse viesse e trouxesse toda a alegria. Bom, nesses casos, né, caso você queira realmente se aprofundar, procure um especialista no campo da psicologia pré-perinatal para te ajudar a você mãe, você pai, elaborar esses sentimentos em você e também fazer a diferenciação, sim, mesmo com seu filho ou sua filha crescendo dentro do ventre. Eu já fiz trabalhos com muitas mães, os bebês se mexem, eles respondem ali, né, principalmente se já está depois do segundo trimestre, porque é muito importante. Parem de chamar de bebê arco-íris, porque o nome disso é bebê Atlas, e eu sei que pode ter um monte de comentário aqui me apedrejando, mas eu queria que antes, e você me culpar, porque eu vou lidar bem com isso, tá? Antes de você trazer toda essa frustração, essa raiva, procura se aprofundar um pouquinho mais no campo da psicologia pré-perinatal. Sabe por quê? Porque se você, né, tá tão feliz com o seu bebê arco-íris, você tá tão feliz com essa notícia porque você vai amar seu filho, sua filha. Então, é justamente por isso, você vai amar, você vai querer o melhor para ele. Não adianta vir aqui e descer a lenha nos comentários. Esse termo foi criado e para mim é uma infelicidade muito grande, porque é uma expectativa jogada num serzinho que nem nasceu ainda. E se você soubesse o quão pesado é, o quão pesado são expectativas que os pais jogam nos filhos sem ser bebê arco-íris, tá? Eu fui um bebê super desejado e depois de milhares de trabalhos regressivos aí dentro do útero, ao qual eu me submeti, eu senti na minha pele, claro que eu pude transformar isso depois, mas à custa de muito trabalho, eu senti na minha pele como é vir através da expectativa dos meus pais, o que eles queriam que eu fosse, porque a gente se conecta a isso. Quanto mais expectativa, menos espaço eu tenho para trazer os meus dons únicos, para ser quem eu realmente nasci para ser nessa vida. E com certeza, cara, veio trazer alegria porque é vida, não é porque veio depois de uma tempestade. É alegria porque é vida. Não coloque esse fardo, não chame de bebê arco-íris. Não é só o nome, você entende a implicação de tudo isso, porque no fundo vai ser um bebê Atlas, vai te trazer alegria a um custo muito alto. Imagine você que você veio, a sua missão principal, que você veio nessa terra, é fazer alguém feliz ou tirar a dor profunda do coração de alguém que perdeu um ente querido. Você consegue imaginar isso? Porque é assim que os bebês vão se sentir quando eles são nomeados assim. Como esse é um termo novo, daqui a alguns anos com certeza eu irei trabalhar com adultos que foram bebês arco-íris lá atrás. Então daqui a uns anos a gente vai saber as consequências disso, porque só sabendo o que acontece dentro do campo ali, né, no trabalho de quando a gente volta com adultos regredindo, né, eu vou colocar um português bem claro, né, as buchas que acontecem ali, as merdas que acontecem ali, que são tão difíceis, depois da gente reorganizar tudo isso, né, que com essas novidades, que nem eu falei num outro vídeo, chá revelação, pelo amor de Deus, e agora esse bebê arco-íris, que na verdade é o bebê Atlas, né, cuidado, mas não façam isso, tá? Alegrem-se, mas eu espero que você seja inteligente o suficiente, eu sei que vocês são, para compreender o que eu estou dizendo aqui. Um luto não se elabora
né? Só porque eu tenho uma nova felicidade na vida, só porque uma nova pessoa chegou na minha vida. Ninguém substitui ninguém, a teoria já diz isso, né? Mas na prática não é o que eu observo, porque um luto precisa sim de espaço e tudo isso acaba se confundindo. Manuel, então qual seria a sua dica mais prática? Não achar que aquele que vem depois comemore a vida dele, mas que ele veio depois de uma tempestade para alegrar, porque só nisso está implícito que ele é o responsável para curar aquela ferida que ficou lá para trás. E muito novo, eu iria falar para ele sobre os irmãos que não conseguiram vir e eu não falaria que ele veio alegrar. Eu diria que ele trouxe muita alegria, só que inclusive no tempo dele ele poderia ter o próprio espaço para chorar aquele luto e os pais também têm que elaborar esse luto. E de novo, elaborar o luto não é simplesmente dormir, acordar e esquecer, né? Precisa de amparo emocional, não é só tempo, tá bom? Então é uma questão um pouco mais complexa e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido essa temática que eu sei que é delicada. Eu sei que muitos vão me apedrejar aqui, mas eu sei que você é inteligente o suficiente, vai amar o seu filho o suficiente para compreender o que eu estou dizendo aqui. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like. Se não curtiu, pode deixar o dedão para baixo, pode colocar aqui no comentário a sua opinião sobre isso, tá? Mas eu também te recomendo, né, se expandir nos estudos do campo da psicologia pré e perinatal. Faz o download aí do meu e-book que você vai ter um pouquinho de noção, vai começar, né, a ter a sua iniciação nesse campo que é tão recente aqui no Brasil e eu sou uma das pessoas responsáveis por divulgar isso em redes abertas aqui no Brasil. Claro que existem outras pessoas, mas eu fui um dos pioneiros a falar em redes abertas sobre o campo da psicologia pré e perinatal com mais afinco, tá joia? E eu tenho certeza que isso vai ampliar as letras do seu vocabulário e expandir a sua consciência. Se inscreve aqui no canal para outros temas interessantes como esse, né? Seja você um pai, mãe ou com você mesmo, porque a gente fala muito sobre emoções aqui, nada melhor do que pais que cuidam bem das suas emoções para conseguirem dar espaço para as emoções de seus filhos que já estão sendo formadas aí, ó, na barriguinha da mãe, tá ok? Então, caso você já queira, esse assunto foi interessante, queira se aprofundar um pouco mais no campo da psicologia pré e perinatal, agora além do e-book, eu também criei o curso Segredos da Vida Dentro do Útero. Tem muitas aulas teóricas, tem muitas entrevistas reais, entrevistas inclusive com o pai, né, considerado o pai da psicologia pré e perinatal, norte-americano, PhD, William Emerson. Fiz uma entrevista com ele, eu sou aluno dele. Temos artigos científicos, temos exercícios, enfim, é um campo vastíssimo de informação e você também pode fazer parte como aluno desse nosso curso. Nesse vídeo aqui era o que eu tinha para falar. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Vou ficando por aqui, você já sabe. Te vejo na próxima. Meu nome é Fabiane, eu sou gestora de recursos humanos, né? O que me fez comprar o curso foi, eu achei assim diferente, né? Nunca havia escutado falar nessa forma que ele trabalha. E quando ele começou a explicar essas coisas que podem acontecer, esses traumas, e a minha vida inteira eu sofri com muitas coisas e sempre sem respostas. E aí eu comecei a estudar e ir em busca disso. Eu achei muito interessante a gente tem, assim, saber que existe, que pode ter algo por trás de tudo isso que a gente vive e que a gente não tem as respostas, né? Então, pensar que tem um início, que nada pode, que de repente não começou quando eu pensei, e sim quando eu ainda nem tinha pensado, ou minha mãe nem tinha pensado com que eu existisse, se é assim que eu posso dizer. Eu sempre fui muito ascética às coisas, né? Questão de religião eu segui um tempo, mas eu achei isso muito diferente, porque não aborda a religião, eu não preciso é, é, ir atrás de dogma, seguir algum dogma, regras. Eu vejo que há uma seriedade, ele é uma pessoa muito carismática, né? A forma que ele aborda é de uma facilidade incrível. Nunca pensei na minha vida que poderia, assim, a gente escuta falar algumas coisas de quando a gente está na barriga da mãe, que
é importante que ela converse e é importante que ela esteja bem, mas os traumas eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer ali dentro. E aí fazendo esse curso, eu senti esperança de que é possível realmente. Isso para mim é grandioso, assim, saber que realmente eu levando isso muito a sério e com paciência, que eu vou conseguir chegar onde eu quero, nessa busca, que é porque é algo que foi a vida toda. Hoje eu tô com 45 anos e aí às vezes eu pensava, nossa, parece que não tem jeito, né, que esse sentimento, nossa, desde criança, e assistindo o curso, as informações que ele passou, há uma certeza que existe sim uma esperança, que é possível sim a mudança. Porque, inclusive, eu ouvi vários vídeos antes de gravar sobre o bebê. Inclusive, eu vi vários vídeos antes.